Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores auditores, procuradoria, senhores advogados, demais pessoas que estão aqui presentes. Vamos iniciar a sessão do dia 20 de setembro, segunda comissão disciplinar. E hoje nós temos aqui duas preferências, não é isso? A primeira preferência é o processo 890. Então vamos iniciar com o processo 890, jogo entre Santos Futebol Clube e Guarani Futebol Clube, Paulista Sub-15, cuja auditora é a doutora Maria Fernanda. Obrigada. Só abrindo o processo, eu já dou início. Processo 890, Paulista Sub-15, partida entre Santos e Guarani. Então, consta na súmula e relatório de arbitragem que a equipe mandante do Santos deixou de cumprir regras da competição conforme relatado pelo árbitro, aspas. Informo que a placa de substituição encontrava-se danificada, fecha aspas. Dessa forma, a Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou a equipe do Santos como incurso no artigo 191, inciso 3 do CBJD. Esse é o relatório, presidente. Senhor presidente, eu tenho uma imagem para mostrar, imagens. Tem um vídeo e mais algumas fotos para mostrar. Tá, então vamos lá. Tá, o vídeo é com relação ao jogo, que foi normalmente, houve todas as substituições. Aqui só para mostrar. A placa está bem fraquinho, mas tem como separar, está fraquinho. O vermelho, tá vendo? Ó, tá bem fraquinho o vermelho. Quer ver? Ó, tá fraquinho. O que aconteceu? No meio, ele foi apagando. No meio do jogo foi apagando. Quer dizer, estava funcionando antes e no meio do jogo foi apagando. Pode ir para frente. Mas que todas as substituições foram feitas. Eu pedi para que o Santos fizesse isso, pegasse o vídeo e colocasse apenas as substituições. Está bem fraquinho, mas é o 8, dá para ver o 8 ali. Aí, tem mais aqui. Olha lá, tá vendo? Tá fraco, mas... Aí ele foi minguando mais e foi ficando cada vez mais fraco, mas não é que chegou lá, estava danificado. Ele teve um problema alheio à vontade do Santos, alheio, por motivo de força maior, ele apagou no meio do jogo. Foi oferecido, agora pode pôr uma foto aí, foi oferecido, quando o Santos viu isso, foi oferecido, aqui ele já arrumado, tá? Só para mostrar que o Santos já arrumou, já está... mas é a última foto, a foto 5. Ó, foi oferecido ao árbitro. Essa aqui é a placa de substituição manual. Ela é aquela que você pode trocar. Quando o Santos viu isso, ofereceu ao árbitro. Olha, o árbitro falou, não, dá para ver. O árbitro, isso o quarto árbitro. Só que aí o Santos tomou conhecimento apenas depois na súmula que o árbitro teria colocado essa que estava danificada. Mas o próprio quarto árbitro não quis receber essa placa, que é a placa manual. Ok, doutor, eu entendi. Bom, o doutor já falou, mas se a procuradoria, depois eu volto. Se puder voltar, aquela substituição que mostrou que já estava fraca, qual que é? É a primeira, né? É a primeira substituição? Então, desde o início estaria fraco. Dá para ver que é 11, mas está super fraco. Tá. Bom, é isso, doutora. Depois eu volto a palavra ao senhor. Queria cumprimentar o doutor Marcelo, acho que não está funcionando, pela sempre combativa defesa, em que pese o empenho, foi possível notar que desde o começo da partida a placa estava com falha. Em que pese tenha sido oferecida a placa manual, eu posso inclusive estar enganada, e aí o senhor pode contestar na sua sustentação oral, me parece que o Santos não é possível que um clube do porte do Santos tenha uma única placa eletrônica para usar durante os jogos. Por essa razão, então, a Procuradoria reitera os termos da denúncia, salienta a obrigação de o clube providenciar a placa de substituição que esteja funcionando de maneira adequada e aguarda a condenação da agremiação. Senhor presidente, nobre relator, senhor terceiro auditor, nobre procurador dessa casa,
Aqui a gente apresentou, realmente o Santos apresentou uma placa que estava funcionando, que deixou de funcionar durante a competição. O que é mais importante, o que é salutar para a justiça desportiva, são os princípios do pro competizione e do fair play. Então, o que aconteceu? A competição não teve nenhum prejuízo para a competição, essa situação. Ela estava um pouco mais clara, nós estamos falando de sub-15, com nenhuma transmissão televisiva e com poucas pessoas, poucos espectadores no estádio. Então não houve nenhuma, e isso é o mais importante, não houve nenhum prejuízo para a competição. Então, o pro competizione, ou seja, a competição teve seu início, seu meio e seu fim. Nenhum prejuízo teve para a competição. Com relação ainda à situação da placa, a placa foi restaurada, a placa está em boas condições e foi colocada à disposição do árbitro a placa manual, que não quis. Com relação à Procuradoria, realmente, acho que o Santos deveria ter, mas nós estamos falando em um campo que não é na Vila Belmiro, o jogo foi no Meninos da Vila, então não foi na sede do Santos, poderia ter outra na sede, e, pelo que se vê, pelas substituições, já estava no final da partida e acho que não daria tempo de ir até a sede e buscar. Nessas condições, senhores outros jogadores, até o próprio procurador enfatiza na denúncia, nobre relatora, que ele deixa em negrito que é faculdade ao órgão judiciário substituir a pena de multa pela advertência. Eu entendo, senhores outros jogadores, que não foi um ato relevante interpretado pelo Santos, ou seja, não houve nenhum prejuízo a ninguém. Não houve prejuízo à competição, não houve prejuízo ao adversário, não houve prejuízo a quem quer que seja. Houve, sim, uma situação de força maior, alheio à vontade do Santos. Realmente, a placa deu problema. A placa... a gente não vê aqui, às vezes, o atleta faz o gol e arrebenta a rede. É alheio à vontade. A rede estava lá, estava certo, mas arrebentou. Mas deveria ter amarrado de uma outra forma. São situações alheias à vontade do agente. Nós entendemos, então, pela absolvição da agremiação, mas caso Vossa Excelências não entendam por absolver, nós pediríamos até aqui, como foi bem grafado pela nobre Procuradoria, a substituição de qualquer pena de multa pela advertência, pela primariedade do Santos nessa situação e pelo fato pela irrelevância do fato. Não teve nenhum prejuízo a ninguém. Nós pedimos, então, que se apenado for, que o seja no modo da advertência, porque não houve nenhuma consequência mais grave da atitude ou da situação da placa de substituição. É esse o pedido que nós estamos deixando ao excesso critério de Vossas Excelências. Obrigado, doutor. Parabéns pela defesa. Vossa Excelência está pronta para o voto? Vamos ao voto, então. Obrigada, presidente. Parabenizar o doutor Marcelo, a nobre procuradora. Entendo, se fosse demonstrado que no início estava funcionando devidamente e foi minguando ao longo da partida, o que não foi comprovado, entendo que seria não aplicável, né, a condenação ou passível de substituição em pena de advertência, em razão de não haver como a agremiação, enfim, esperar que isso acontecesse, né? Então, começou funcionando e depois foi minguando a luz foi ficando mais fraca. No entanto, me parece que desde o início, ou pelo menos não ficou comprovado de forma diversa, que a placa estava com defeito, o que dificulta, sim, o cumprimento aí do regulamento da competição. No entanto, pelas razões apresentadas pelo nobre defensor, quais sejam, né, que não houve prejuízo à partida, isso tem que ser levado em consideração, pelo menos não há descrição também na súmula de qualquer prejuízo, e também da equipe ter tentado uma outra maneira, ali dentro das condições, de reparar naquele momento. Por essas razões, eu voto pela aplicação da pena mínima de R$100, mas eu verifiquei aqui, a agremiação ela é reincidente, né, não nesse artigo, mas tem antecedentes disciplinares. Por essa razão, eu voto por R$200. É como eu voto, presidente. Obrigado, doutora. Doutor?
Senhor presidente, boa tarde a todos, saúdo a todos. Eu vou acompanhar pelo valor módico, vou acompanhar o voto da relatora, mas eu entendo, o regulamento fala em placa de substituição, não fala em placa eletrônica. Pelo que eu entendi ali, o jogo foi às 9 horas da manhã, o problema aqui é o problema da bateria, né? Que parece que está claro aqui, não deu para ver. E o próprio árbitro não menciona que teve nenhum tipo de problema no desenrolar do evento. Então eu acompanho o voto, mas só para observar que não houve nenhuma gravidade. Esse é o voto. Ok, obrigado, doutor. Eu voto pela advertência, acolho o pedido da defesa, então, por maioria, R$200. Qual é o próximo? Primeiro? Obrigado, doutor. Prosseguindo, então, vamos ao processo 867, União São João Esporte Clube, Red Bull, Bragantino Futebol Limitado, Paulista Sub-15. O relator é o doutor Marcos Roberto Lopes Reis. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Então, deixa eu só fazer a relatoria, a gente vai ouvir. Boa tarde. Vocês estão ali, não sei se o depoimento é melhor um de cada vez, um ficar fora, não sei como os senhores querem proceder. Não, A gente vai fazer. Estão agora denunciados? Não, os dois estão denunciados, os dois árbitros. Eu vou fazer a leitura fazer o relatório. Fazer o do relatório, relatório, a gente já entra seguindo. Bom, então, como ia dizendo, a partida válida pelo Campeonato Paulista Sub-15 envolve as agremiações do União São João e do Red Bull Bragantino no último dia 3 de setembro. A denúncia da douta Procuradoria é em razão de infração ao artigo 258, senhor Gustavo Muniz traz como fatos aqui, consta da súmula e relatório de arbitragem que o fotógrafo credenciado, o senhor Gustavo Muniz, da equipe do União São João, desrespeitou a equipe de arbitragem conforme relatado pelo árbitro. Abre aspas. Informo também que aos 70 minutos mais 3 de partida, fui informado pela assistente número 2, Viviane Pereira Lopes, que o fotógrafo credenciado, o senhor Gustavo Muniz, credencial A1769, a ofendeu, proferindo as seguintes palavras. Vai se fuder, estava impedido. Você vem de longe para roubar a gente, filha da puta? Aqui fora eu dou na sua cara. Fecha aspas. Ele saiu de campo após o ocorrido, antes mesmo que fosse solicitada a sua retirada. Informo que após o término da partida, o fotógrafo referido seguiu com as ofensas, desta vez para toda a equipe de arbitragem, proferindo as seguintes palavras, abre aspas. Pode relatar essa bosta, tô nem aí, vão tomar no cu. Fecha aspas. Diante disso, a denúncia é no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Traz ainda como infrator o árbitro assistente número 1, o senhor William de Carvalho Prestes, por ter infringido o artigo 261-A do Código. Consta na súmula e relatório de arbitragem que o assistente de arbitragem, o senhor William de Carvalho Prestes, deixou de cumprir as obrigações relativas à sua função, conforme relatado pelo árbitro. Abre aspas. Informo que houve atraso no início da partida por conta de atraso na chegada em campo dos assistentes William de Carvalho Prestes e Viviane Pereira Lopes. Diante disso, está denunciado como incurso no artigo 261-A. E, da mesma forma, para não fazer uma nova leitura, está denunciada pelos mesmos fatos, pelo atraso, a senhora Viviane Pereira Lopes também, assistente número 2. Deixa eu só dar uma olhada aqui nas súmulas, se tem alguma especificidade que não está aqui. Doutor, só para entender, a senhora Viviane é no 261A ou 262? Porque aqui na minha pauta está 262A. Tá errado aqui, né? Porque 262A nem tem, né? Inclusive. Tá, então os dois são 261A, haja vista o atraso, é isso? Exatamente. Só para deixar certinho aqui, então. Perfeito. Pode continuar. Esse é o relatório, senhor presidente. Tá. Bom, doutor, a Procuradoria gostaria de se manifestar em relação ao fotógrafo? Mas antes de começar, primeiro os fotógrafos, depois... Sim. Bom, com relação... Não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra. Não. Talvez seja interessante ouvir, ela foi ofendida pelo fotógrafo. Ela? Então, perdão. Então, vamos lá. Então, vamos ouvir. Eu achei que era outra situação. São duas situações diferentes, mas uma ela é denunciada. E a outra, ela é, em tese, vítima.
Tá, então, por favor, vamos começar com a senhora Viviane, documentos, se a senhora tiver documento também. Vamos fazer o fotógrafo primeiro, então? Ela é arte assistente. Não, vamos ver. Na verdade, são os dois, né? Carteira digital, é. Tudo bem, né, presidente? Sim. Obrigada. Boa tarde. Não? Tem outras provas na pasta aqui também, umas fotografias aqui também. Só que Tudo bem, boa tarde, obrigado por comparecer. Boa tarde. Senhora Viviane, nós vamos julgar agora o fotógrafo. Eu queria saber o que realmente aconteceu, se a senhora ouviu algum desses xingamentos, presenciou, como é que foi, por favor. Boa tarde a todos. Durante a partida, na verdade, ele já tinha proferido algumas palavras durante o jogo na comemoração de um gol da equipe que ele estava tirando as fotos, no caso, a equipe mandante. Como foi a primeira vez, eu fui até ele, né, e solicitei para o mesmo se conter e apenas tirar as fotos, que é o que ele estava designado ali a fazer, e não a torcer. Após isso, ele ficou tranquilo durante o jogo, apenas tirando as fotos. Porém, ao final da partida, faltando mais ou menos uns 6, 7 minutos para finalizar, o mesmo ele não se conteu, né? E proferiu as palavras conforme eu relatei em súmula, falando eu posso dizer as palavras? Repetir? Pode, claro. Filha da puta, vai se fuder, você veio de longe para vir aqui roubar a gente. Confesso para você que agora eu não me recordo. O time da casa perdeu? Perdeu. Tá, só pra... E aí, ele seguiu, na verdade, com esses xingamentos durante uns 15 minutos. Porém, como tinha algumas pessoas atrás de mim na arquibancada, eu achei que por um momento, eu achei que fosse um dos torcedores. Por isso, eu não me virei para ter certeza. Mas ele estava dentro do campo. Ele estava dentro do Com campo. credencial, a senhora... Credenciado, sim. Tá. Ele estava dentro do campo, credenciado. Porém, quando ele continuou a repetir as palavras e andou um pouquinho, eu reconheci, eu vi que era ele que estava fazendo esses xingamentos o tempo todo. E aí, quando eu olhei, aí ele continuou a falar e antes mesmo de eu precisar chamar o árbitro para informar, o mesmo já foi se retirando, porque ele sabia que eu ia chamar o árbitro para poder retirar o mesmo de campo. Então, ele foi saindo e continuou, porém, dentro do campo, porque ali naquele estádio tem um portão, mas o portão estava trancado. Então, ele continuou ali naquele portão, continuou os xingamentos até o final da partida. E quando nós fomos indo, nos direcionando para poder sair do campo em si, que foi aberto para ele também sair, aí ele proferiu as palavras de maneira generalizada para toda a equipe. Os mesmos xingamentos. Doutor, o senhor gostaria de fazer alguma pergunta? quero, sim, senhor presidente, primeiro agradecer a presença da Viviane aqui. São duas perguntas. A primeira, quando você disse que ele estava dentro do campo, ele estava dentro, ele chegou a invadir as 4 linhas ou ele estava do lado de fora das 4 linhas? Não, ele não invadiu as 4 linhas. Ele estava dentro do campo, porém no limite. Entendi. A senhora se sentiu ameaçada? Sim, me senti ameaçada, porque o mesmo falou que iria me agredir. Inclusive, como tinha policiais lá, eu achei que eu seria orientada, inclusive, a abrir um boletim de ocorrência contra o mesmo. Porém, os policiais não me orientaram a nada. Mesmo eu falando do ocorrido, que ele falou que iria dar na minha cara, exatamente com essas palavras lá fora, eu não fui orientada. Então, eu não segui com o boletim. Então, só para entender, quando você disse que ele falou lá fora que ia dar na sua cara, depois que você saiu, se vocês saíram, ele falou lá ainda ou falou isso dentro de campo, que ia dar na sua cara? Ele falou dentro de campo, antes mesmo dele ir se retirando. Ah, tá, entendi. Ok, muito obrigado. Satisfeito, senhor presidente.
Doutora Maria. Não tenho perguntas. Nenhuma pergunta. Satisfeita. Obrigada. A Procuradoria, perguntas? Ao outro fato, tá? Doutor, gostaria de fazer alguma... quem que vai defender o fotógrafo? Doutor, alguma... Presidente, eu só queria entender como é que ela identificou, eu não consegui entender como é que ela identificou que era o fotógrafo que estava proferindo. Como é que a senhora soube que era aquele rapaz que estava xingando com credencial dentro de campo? Era o fotógrafo do time da casa? Porque o mesmo já tinha se exaltado no gol da equipe que ele mesmo estava tirando as fotos, da equipe mandante. O mesmo já tinha se exaltado com muitos palavrões à equipe adversária, dizendo: chupa, é aqui mesmo, aqui vocês não podem, aqui vocês não conseguem, vai se foder. Então eu já vi que ele estava um pouco alterado desde o início da partida. E tinha um torcedor atrás de mim. Então, quando eu escutei as ofensas, por um momento eu imaginei que poderia ser o torcedor, por não reconhecer a voz. Porém, ele continuou as ofensas e foi andando. Foi quando eu me virei e conferi, né? Confirmei que era realmente ele. Sim, eu vi ele mesmo xingando. Sim, ele olhou para mim e continuou. E, inclusive, ele falou: pode relatar, eu não estou nem aí. A senhora estava bandeirando ou era a quarta árbitra? Eu estava bandeirando. Bandeirando. Isso. Vivian, só uma pergunta. Consta aqui na súmula da partida a credencial, o número da credencial do senhor Gustavo Muniz. Quem fez essa anotação? Alguém anotou isso? Como que foi? A delegada da partida informou. Tá, obrigada. Sem perguntas. Todo mundo satisfeito? Doutor, a necessidade de ouvir outra testemunha para esse caso específico do fotógrafo? Eu acho que para a questão do fotógrafo, como ela está envolvida, acho que é suficiente. Com a questão do fotógrafo, também é Suficiente. suficiente. O senhor está apto ao voto? Acho que ele A defesa, perdão. Para A doutora quer se manifestar em relação ao fotógrafo? A Procuradoria vai pedir o aditamento da denúncia com relação ao fotógrafo para acrescentar o artigo 243C, tendo em vista que a árbitra compareceu aqui e disse que se sentiu ameaçada. Então, aí seria o quê? Nós suspenderia o julgamento para... A defesa tem o direito de pedir o adiamento por uma sessão, e aí, enfim, a Procuradoria pode aditar aqui oralmente ou pode apresentar por escrito. Não sei se pelo sistema é possível, Júlia, mas se não, eu apresento por escrito eu mesma. A gente consegue analisar posteriormente o sistema. Tem que ver se o doutor Rafael... Então, a gente vamos ter que adiar esse... Se a defesa concordar, pode fazer hoje. Doutor, qual é o seu parecer aí em relação ao possível aditamento? Vou pedir a presença da testemunha, eu não requerer adiamento. Eu me manifesto em relação ao adiamento. Tá, então nós teríamos aí o indivíduo... Não. Pode. Tá, então nós temos aí o fotógrafo que estaria denunciado como incurso 258 e... Ou... Claro, por favor. Então, aqui no presente caso, a gente tem um caso em que um fotógrafo, portanto, é uma discussão que a gente estava tendo aqui, é um jurisdicionado da Justiça Desportiva, nos termos do artigo 1º, inciso 6 do CBJD, que vincula como jurisdicionado da Justiça Desportiva qualquer pessoa natural que exerça cargo, emprego, função, diretiva ou não diretiva, direta ou indiretamente relacionada à modalidade esportiva. Trata-se exatamente da hipótese aqui do fotógrafo trazida aos autos. No presente caso, o fotógrafo ele foi muito além daquilo que era a função dele, de estar ali e documentar a partida, mas agiu como um torcedor mal intencionado, dirigiu-se de maneira ofensiva à árbitra, inclusive chegando a ameaçá-la, de maneira a dizer... você vai se fuder, estava impedido, você vem de longe para roubar a gente, filha da puta, aqui fora eu dou na sua cara. É uma violência que vai além da violência esportiva, é uma violência de gênero, que se questiona, inclusive, que se fosse um bandeira homem, se ele teria chegado a esse ponto de ameaçar, mas, enfim. Por essa razão, então, a Procuradoria reitera os termos da denúncia e adita de modo a requerer a condenação do senhor Gustavo como incurso também nas penalidades do artigo 243C do CBJD, que tipifica a conduta daquele que profere ameaça. Perfeito, doutora. Parabéns aí pelo aditamento. Então, vamos lá, doutor. Presidente, primeiramente, quero deixar claro que são graves, agradecer a presença da testemunha, mas exercendo minha função, eu vou requerer, presidente, pela absolvição, entendendo que, pela lei... Mas você pode usar o
Entendendo que, veja, presidente, pela aplicação da interpretação analógica pelo inciso 6º, quando o artigo ele diz que outras pessoas, né, que exerçam cargos, empregos ou funções, diretivas ou não, podem ser alcançados pela justiça trabalhista, ou pela justiça desportiva, ele traz exemplos do que seriam esses empregos, cargos ou funções, né, relacionados ao futebol. Então a gente está falando do quê? De dirigente. Será que um fotógrafo, eu posso fazer uma analogia que seria a mesma coisa do que um dirigente? Né? Ele traz administradores. Fotógrafo ele é administrador do clube? Né, eu posso fazer essa analogia, eu posso interpretar que seria a mesma coisa, né? Treinadores, médicos ou membros das comissões técnicas. Então, a defesa entendendo, deixando registrado que os fatos aqui realmente são graves, né? Mas, pela interpretação, na visão da defesa, ele não está alcançado pela justiça desportiva, porque a técnica da interpretação analógica não é possível com os exemplos que o legislador trouxe no tipo antidesportivo, não é possível entender que um fotógrafo ele pode ser equiparado, ele pode ser entendido analogicamente como um dirigente, como um médico, como um treinador, como um administrador. Ele é um mero empregado ali, contratado, uma pessoa que a gente nem sabe qual a forma de contratação desse fotógrafo, né? A gente não é possível nem afirmar que ele foi contratado pelo clube, a gente não sabe de nada disso. Então, por essas razões, presidente, por entender que o fotógrafo não está amparado, ele não está alcançado pela legislação da justiça desportiva com base no artigo 1º, inciso 6º, eu vou requerer pela absolvição. Caso não seja esse entendimento de Vossa Excelência, eu vou pedir, referente ao artigo 258, a pena mínima, o dever de ofício, né, uma vez que ele veio denunciado, as palavras proferidas aqui, houve uma manifestação desrespeitosa contra a equipe de arbitragem, e em referente ao aditamento da Procuradoria no 243C, presidente, eu vou também pedir pela absolvição, entendendo assim que a ameaça ela tem que ser aquela coisa meio que concretizada, aquela promessa de mal, injusto e grave, né? Aquele fato que realmente existe a possibilidade mínima de isso acontecer, né? E em que pese o depoimento da árbitra tenha dito aqui que se sentiu, mas o fato é que estava no calor do jogo naquele momento e ela saiu, foi embora e nada aconteceu, não houve nenhuma tentativa de agressão, né? O que demonstra que foram palavras jogadas ali naquele momento e não seria possível, né, a ocorrência desse resultado, uma vez que existia lá e a polícia estava presente, o mínimo de segurança, de estrutura estava sendo proporcionalizado na partida até que houve a realização do jogo. Então, esse é o pleito, presidente. Muito obrigado, doutor. Parabéns pela defesa. Agradeço mais uma vez. Doutor Marcos, o senhor está apto ao voto? Perfeitamente, senhor presidente. Só para entender, tá? A Procuradoria manteve 258, né? 258 e concurso material com 243C. Ok. Bom, senhor presidente, primeiramente parabenizar a defesa do Dr. Rafael. É bastante difícil. Agradecer a presença da Viviane, que é fundamental para que a gente pudesse aqui ter esses elementos aqui. A princípio, a conduta ela é covarde e ultrajante, né? Eu jamais pude imaginar que eu pudesse estar aqui para julgar alguém que tivesse ameaçado uma mulher, né? Não só ofendido, mas chegar ao irrazoável de se dirigir a uma mulher ameaçando que fosse bater na cara dela, né? É injustificável. Eu entendo uma responsabilidade da agremiação também com relação a isso, porque é ela que traz esse cidadão para comparecer ao evento, é ela que coloca a credencial no peito dele, é para ele que ela presta serviço, então, para mim, a agremiação devia estar também aqui denunciada do 258D, mas isso é uma questão que eu já falo há muito tempo aqui, que as agremiações precisam ser denunciadas e não só apenas os seus prestadores de serviços ou funcionários
que estão elas vinculadas, né? É uma pena que não tenha sido lavrado o boletim de ocorrência, seria fundamental lavrar, para a senhora seria fundamental que fizesse isso. Diante disso, eu parabenizo a doutora Mariana por ter agitado e incluído o 243C. A conduta para mim é gravíssima, eu voto no 258 pela pena de 15 dias e no 243C eu aplico a pena de 15 dias também e a multa de R$ 800, senhor presidente. Esse é o voto. Obrigado, doutor Marcos. Doutora Maria Fernanda. A multa é ou E? Então é obrigatória a aplicação da multa. Eu parabenizo todos aqui presentes, a defesa, a procuradoria e o meu colega. Pelas mesmas razões apresentadas, eu só vou divergir da dosimetria da pena, porque eu não acho que é de se aplicar o mínimo pela gravidade da situação. Então, somente divergindo em relação a isso, mas pelos mesmos fundamentos, eu voto pela pena de 30 dias em relação ao 258 e ao 243, eu acompanho 15 dias, portanto, ficaria 45 total, mais a multa de R$ 800. É como voto, presidente. Parabéns, doutora Maria Fernanda. Bom, primeiramente que é claro que o fotógrafo faz parte, sim, está incluso no artigo 1º, e não é um caso, doutor, com todo respeito, de analogia, e sim de interpretação analógica. São exemplos e também com a possibilidade de encaixe na tipicidade aqui de outros funcionários ou prestadores de serviço. Então, o fotógrafo, sim, ele é um funcionário da equipe, e o que me causa espanto é o despreparo profissional desse indivíduo, né? Porque hoje todos os times têm, por causa das redes sociais, todos os times têm redes sociais no Instagram, no Facebook, e o fotógrafo é muito importante porque ele divulga isso. Os jogadores treinando, jogando. Então é um despreparo absurdo, né? Primeira coisa. Já seria um despreparo você xingar a arbitragem, né? Como fotógrafo. Agora, ameaçar e tendo como vítima uma mulher, é pior ainda. Eu votaria de uma forma até pior, mais grave do que a doutora Maria Fernanda, mas para não dar problema depois ele ser beneficiado pela pena mais leve, eu vou votar de acordo com o voto divergente, com todo o respeito ao doutor Marcos, porque é gravíssima a situação. Senhor presidente, eu vou pedir vênia para acompanhar o voto da doutora Maria Fernanda. Eu acompanho, vamos fazer unanimidade. A gente tem que considerar também, e eu não tinha percebido isso, percebo agora, que é um sub-15. Então, são crianças que estão ali. Tudo Então, errado. assim, são crianças que estão ali e o cidadão profere esse tipo de palavreado. Então, Com benefício. já está. Já com benefício. Já com benefício. Então, eu acompanho. 45 dias com benefício já, tá? Então, e a multa de R$ 800, é isso? 45. Quer refazer o voto? Para 60 dias? Não, 45 dias já com benefício. Isso. Mais R$ 800, ok? Doutora Júlia? Muito bom, é isso aí. Agora vamos passar para a segunda parte do julgamento, que inclui justamente... Não, já pode ficar aqui já. Com relação ao presidente, caso a Procuradoria observou aqui a prova que foi apresentada por escrito pelo doutor Aurélio e pelos denunciados, aparentemente, pelo que consta da defesa escrita, e aí, por favor, desculpa até me antecipar, mas parece que eles tiveram um problema no carro na estrada, que está comprovado aqui que eles saíram de São Paulo a tempo, tiveram um problema no carro na estrada, e que, em decorrência desse problema no carro, que eles não conseguiram chegar a tempo. Essa é uma resposta escrita, uma defesa escrita? Está juntada já nos autos. Que não foi feita pelo senhor ou foi feita pelo senhor? O senhor vai, então, reafirmar aqui isso tudo? Tá. Nesse caso, tendo em vista que está justificado, que está comprovado, inclusive, que foi avisada a equipe de arbitragem, que são esses prints de WhatsApp, que a própria equipe disse que tudo bem, que não tinha problema, que não tinha o que fazer, a Procuradoria vai requerer absolvição aqui, tendo em vista os elementos da defesa escrita. Se for necessário ouvir o doutor Marcos, relator, óbvio, a gente ouve, mas a manifestação da Procuradoria vai ser nesse sentido, de pleitear a absolvição deles em sentido de que o caso fortuito foi devidamente demonstrado e que não teria como eles evitarem que isso acontecesse. Bom, tudo bem, vamos então ouvi-la, mas
É um pedido bem contundente da Procuradoria. Vamos ouvi-la, então. Doutor Marcos, fique à Senhor vontade. presidente, diante da Não? observação da doutora Procuradoria, eu até dispenso o depoimento da senhora Viviane. Eu só E o gostaria de senhor saber William qual foi o também. problema do veículo. Então, há um diálogo dentre eles aqui via WhatsApp, né? E o árbitro inclusive, toma ciência desse acidente, desse problema que eles tiveram mecânico no carro, né? Claro, a vela no encaixe, ele estava explicando que é um tucho que fica, estava desencaixando isso durante a viagem, ele estava entrando ar no motor e ele estava apagando. O carro estava apagando. Mas eles conseguiram chegar até bem próximo do estádio, mesmo nessa situação. Mas tiveram que chamar o Você quer depois ouvir? para buscar lá na estrada. Também não? Bom, então, quem sou eu? Vamos lá. Não houvesse a defesa e as justificativas que nós que tem pertinência com efetivamente estamos julgando aqui, eu acenaria para advertência. Mas diante dessas circunstâncias e fazendo coro com a doutora Procuradoria, eu também voto pela absolvição, senhor presidente. Eu acompanho integralmente, presidente. Então, por unanimidade, os senhores estão absolvidos. Eu agradeço, inclusive, peço desculpas assim, porque o receio, até antecipando, o receio dos árbitros. Eu sou árbitro, sou 21 anos de árbitro, o doutor Pérez principal, é a primeira vez que nós estamos conversando, mas a doutora já me conhecem aqui, sou presidente do Sindicato dos Árbitros, 21 anos eu sou árbitro. E os árbitros têm muito receio de colocar algumas informações na súmula do jogo. Eles falam que tem que se restringir ao que é o jogo. Mas eu falei isso para eles, vocês deveriam ter informado isso que aconteceu na súmula do jogo. Para que chegasse lá na Procuradoria, disse o que realmente ocorreu, talvez não teríamos nem a denúncia, né? Então, eu peço desculpas nisso, porque eu fico com receio disso, mas foi exatamente uma força maior. Não, parabéns pela juntada. Documentação, isso é sempre importante para produzir as provas aqui e chegar aí, a Procuradoria solicitar aí a absolvição. Tudo bem, estão dispensados. Obrigado. Obrigada. Importante trazer os elementos
Ah, meu, desculpa, cara. Bom, prosseguindo, processo 884, Associação Desportiva Guarulhos e Associação Atlética Flamengo, sub-11. Doutora Maria Fernanda. Obrigada, presidente. Processo 884, partida entre Guarulhos e AA Flamengo. Consta na súmula da partida que a equipe mandante do Guarulhos deixou de cumprir as regras da competição conforme relatado pelo árbitro, aspas, atraso no início da partida devido à chegada tardia da GMC, perdão. É a Guarda Civil. Isso. Dessa forma, a Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou a equipe do Guarulhos como incurso no artigo 191, inciso 3 do CBJD. Você quer? A Procuradoria vai requerer aqui a condenação como incurso nas penas aqui do artigo 206, uma vez que deu causa ao atraso em 6 minutos, seguindo a tabela da competição. Doutor Rafael, por favor. Presidente, inicialmente eu queria pedir vênia à Procuradoria e o doutor Joel, eu queria pedir pela inépcia da denúncia, uma vez que não vem aqui na denúncia, eu não tô... eu verifiquei que eu não achei, quantos minutos de atraso, né? Ele só informa que ele denuncia no artigo, coloca que houve um atraso devido à chegada, mas não tem nada, denúncia quanto tempo. Por quanto tempo ele está acusando a agremiação, né? Para mim falta essa informação. Então, de preliminar, eu queria levantar essa inépcia, né? Pedindo vênia para o doutor Joel. E no mérito, presidente, eu queria pedir pela absolvição da agremiação, uma vez que o atraso ele foi da guarda, né, civil. E existem circunstâncias, por exemplo, que foge da alçada do controle da agremiação do clube, né? É fato que houve a solicitação, né, do policiamento. Tanto é que compareceu, com atraso, mas compareceu. Então, a gente parte do pressuposto que tudo que estava ao alcance da agremiação foi feito pelo clube. Ele deve ter mandado ofício, pagou a taxa, solicitou, né, o comparecimento na data tal, no horário tal, mas, né, por razões que fogem da alçada do clube, que a defesa desconhece, houve um atraso tardio da guarda, né? Então, a defesa entende que determinadas circunstâncias fogem da alçada do clube, não é, né, não é crível exigir, né, conduta diversa do clube, né? O que a gente pode exigir é que o clube ele não tem um poder de gerência, né, na força do município, né, da estatal. Então ele fica à deriva, ele fica, né, nas mãos do município. Então por essas razões eu quero pedir a absolvição, caso não seja esse entendimento de Vossa Excelência, que seja penado na pena mínima com o benefício do 182. Esse Obrigado, é o pleito. doutor Rafael, doutora Maria Fernanda. Agradecer, doutor Rafael. Em relação ao primeiro pleito da defesa, de inépcia, eu não concordo, até porque o jogo inteiro do processo, no processo, consta na súmula quantos minutos são e não vejo nenhum prejuízo, não entendo pela inépcia da denúncia. E em relação ao segundo pleito da defesa,
com a devida vênia, né? Deve ter pedido, deve ter pago taxa, no entanto, a agremiação não foi juntada de nenhum documento, tampouco subsidiou o próprio defensor aqui presente de informações precisas sobre o que de fato aconteceu. Portanto, não entendo que cabe a nós fazermos ilações benéficas em relação à agremiação, isso é uma incumbência da própria agremiação e da defesa. Dessa maneira, eu voto conforme a tabela, por R$100 por minuto, ou seja, R$600, tendo em vista que a agremiação é reincidente, R$1.200 é como voto. Essa tabela já é com o benefício, doutor. Só questionar, AD Guarulhos, eles são a mesma coisa ou não? Só porque eu acho que Perdão. AD Guarulhos é a mesma coisa que Guarulhos? Esse Guarulhos é AD Guarulhos? Então eu porque eu olhei fiquei na errado a dúvida, reincidência. Porque uma vez vi os dois jogando, Calma, deixa eu só verificar novamente. porque eu vi eles jogando sub-11, sub-15 uma vez. Esse é sub-11, né? Associação Desportiva Guarulhos. Então tá correto. Então, meu voto. Eu acompanho pelos meus fundamentos. Unanimidade, então. Processo 885, E9 International Academy versus... É verdade, está escrito aqui. Associação Atlética Francana. Sub-11. Doutor Marcos. Presidente, se a doutora Mariana não se impor, pode ser relatório e voto. A gente na terceira faz assim, como é multa, a defesa é sempre pena mínima e a procuradora se manifesta no sentido de aplicação da tabela. Melhor ainda. Sempre melhor ainda. Então vai. Quem que é? É o doutor Marcos. Obrigado, senhor presidente. Conforme Vossa Excelência falou aí, mesmo relator, inglês maravilhoso, eu sou incapaz de repetir, de reproduzir. Harvard. A agremiação está denunciada como incurso no artigo 9.1 e motivo é atraso de 2 minutos no início da partida por conta de falta de segurança privada. Então, são 2 minutos no 191. Esse é o relatório. Eu só preciso ver a tabela aqui que eu não tenho. É 100? Ela é... Deixa eu ver a reincidência aqui também, que eu não peguei. Mas não é reincidente, né? Não é. Então, R$200, é isso, né? R$200? R$200, 2 minutos, exatamente. R$200. Então, Acompanho o voto. unanimidade, R$200. Passemos para Processo o 886. próximo. 886. Mesma coisa. Processo 886, feminino sub-17 amador, partida entre Jundiaí e Manos Futebol Clube. 4 Manos, desculpa, Futebol Clube. Consta na súmula da partida que a equipe mandante do Jundiaí deixou de cumprir regras da competição por 2 oportunidades, conforme relatado pelo árbitro. Na primeira oportunidade, abre aspas, informo que a partida foi iniciada com 7 minutos de atraso devido à falta de policiamento no local. Fecha aspas, e a segunda oportunidade, aspas, informo também que não havia placa de substituição. Dessa forma, a equipe do Jundiaí Esporte Clube foi denunciada por 2 vezes como incurso no artigo 191, inciso 3 do CBJD. Esse é o relatório, não a defesa escrita. Pode votar. Posso votar? Tá. Tá, então Pode. vamos fazer a defesa. A Procuradoria só vai reiterar os termos da denúncia. Pela ordem, só mencionar que existe uma outra observação aqui lá no final, que tem uma senhora vinculada à agremiação que xingou o árbitro, né? Acho que isso não foi denunciado, só pedi a denúncia. Pedi a denúncia. Aqui eu não tenho. Nas observações Como que- eventuais na súmula. Informo que ao término da mas é que partida, é uma uma pessoa senhora não não identificada. credenciada, Mas é torcedor? Então, não está identificado. Estatura mas baixa. tá dentro da agremiação, né? Mas depende onde ela tá, né? Ela está dentro, ela Tá foi dentro. até o vestiário do Não, aí dos sim. árbitros. Então, a Procuradoria vai pedir para retirar Mas não de tem- pauta esse ela não foi caso nem para poder analisar o relatório do delegado da partida. Tá bom? Está bem. Ué, denuncia a Agremiação. Ela entrou Quando no não vestiário. identifica, você denuncia a agremiação. Então tá bom. Vamos a... Não, vamos adiar então. É isso? Bom, processo 887, Olímpia Futebol Clube Mirassol, é clássico, hein? Sub-11, pertinho do outro.
Doutor Marcos. Obrigado, senhor presidente. Olímpia e Mirassol, no último dia 11/9, Paulista Sub-11. A denúncia dada da Procuradoria é por infração ao artigo 191 pela agremiação do Olímpia. Motivo atraso no início da partida devido ao atraso do policiamento. Consta na súmula que a equipe mandante do Olímpia deixou de cumprir regras da competição conforme relatado pelo árbitro. Atraso no início da partida devido ao atraso do policiamento. Deixa eu só dar uma olhada aqui na súmula. Exatamente essa violação, acho que tem defesa. Deixa eu ver se tem defesa aqui. 867, esse é... Não tem. Não tem, senhor presidente. Esse é o relatório. A Procuradoria vem reiterar os termos da denúncia e destacar que a agremiação não apresentou qualquer documento que comprove que, de fato, ela requereu o policiamento e que o policiamento chegasse, que tivesse sido solicitado para essa partida específica. Doutor Rafael. Presidente, inicialmente eu vou insistir, né, na inépcia da denúncia, presidente, entendendo que o artigo 79, né, ele diz que a denúncia deverá conter a descrição detalhada dos fatos, né? Então, uma vez que não há esse detalhamento de quantos minutos foram houve de atraso, entende a defesa que não está atendendo o disposto no artigo 79. E no mérito, presidente, eu vou insistir também na questão da absolvição, entendendo que o fato da agremiação não ter mandado documentação que comprove o requerimento do policiamento, eu entendo que isso já está meio que subentendido. Se o policiamento compareceu na partida, significa que houve a solicitação. A polícia não vai bretar do nada na partida, né? Se houve, se foi feito, se houve esse comparecimento, subentende-se que a polícia só compareceu uma vez que foi solicitado, né? Uma vez que foi respeitado todos os requisitos necessários para que o policiamento comparecesse na partida, né? Uma vez que a força estatal, a força do Estado, ela atrasa, né, foge da alçada do clube aí esse gerenciamento, né? O clube não tem como ligar pro comandante da região ou pro capitão que tá ali e falar, olha, vem agora aqui, é impossível exigir uma conduta diversa do clube, né? O fato é que se o policiamento, né, uma vez que foi comparecido, significa assim que tudo foi feito, o clube ele fez tudo o que era possível fazer, né? Uma vez que houve um atendimento dessa solicitação, mas mesmo que tardio, né? E lembrando que quando a gente faz a solicitação, a gente não solicita por dia seguinte, né? Na verdade, você manda um ofício para a polícia com um bom tempo de antecedência, né? E é justamente para que a polícia possa se organizar e garantir o policiamento. Se nessa organização da força estatal, né, houve uma falha, a defesa não entende ser justo a agremiação ser punida por essa falha. Então, eu vou requerer pela absolvição, caso não seja esse entendimento, pela pena mínima aplicada ao benefício do 182. Obrigado. Doutor Marcos. Senhor presidente, parabenizar a defesa do doutor Rafael. Foi até criativo apresentar alguns senãos aí, mas o atraso é de 14 minutos, consta aqui da súmula. A pena mínima é R$100. Eu entendo todo o que foi dito pelo defensor da agremiação, mas a realidade é que não temos elemento nenhum aqui, não temos nenhum tipo de prova, né? Bastaria qualquer tipo de e-mail que ele tenha mandado convocando ou pedindo para comparecer, já reduziria bastante a pena ou até isentaria de pagar o valor. Não tenho como apenar de forma diferente que não seja os R$1.400, até porque a agremiação tem ciência quando se vincula ao regulamento. Esse é o voto, senhor presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Eu acompanho. Eu acompanho também na unanimidade. 1.200. Processo... 1.400. 1.400, 14 minutos. perdão. Processo 888, Rio Claro e Independente Futebol Clube. Sub-11 também, doutora Maria Fernanda.
Processo 888 de 2022, Paulista Sub-11, partida entre Rio Claro e Independente. Consta na súmula da partida que o treinador de goleiros da equipe do Rio Claro, senhor Márcio William Altarujo, invadiu o campo de jogo e desrespeitou a equipe de arbitragem, conforme relatado pelo árbitro. Abre aspas. Aos 49 minutos de jogo, informei ao árbitro da partida que o senhor Márcio William Altarujo, portador do RG descrito na súmula, identificado como treinador de goleiro da equipe do Rio Claro Futebol Clube, adentrou o campo de jogo discordando das decisões da arbitragem e proferindo as seguintes palavras, aspas, depois vocês não querem que reclama, vão tomar no cu, fecha aspas. Dessa forma, o treinador de goleiro da equipe do Rio Claro foi denunciado como incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, combinado com o artigo 258-B, caput do CBJD. Consta ainda na súmula, presidente, nas observações eventuais, que não foi executado o hino da federação e o hino nacional durante o protocolo de entrada por falta de equipamento de som. No entanto, tal conduta não foi alvo de denúncia pela Procuradoria de Justiça. Esse é o relatório. Ok. Doutora? Acho que é melhor retirar de pauta, então, para a Procuradoria poder editar, nesse caso. Por causa da faltou denúncia em relação É, porque nesse caso, como o clube não foi citado, Não pode não pode julgar. Então, vamos caminhar para o derradeiro? Doutor, o senhor me permite? É um prazer, senhor presidente. Então, derradeiro, Muito então. obrigado por tê-lo colocado à minha disposição. Então, vamos lá. União Barbarense, Sub-15, Paulista Sub-15, União Barbarense, Grêmio Novo Horizontino, e o último dia 10 de setembro foi a partida. E a denúncia da doutora Procuradoria em face da agremiação do União Agrícola Barbarense. O infrator é o senhor Caio Henrique Alves Lima, violou o artigo 258 do Código. Ele é gandula. Consta da súmula relatório de arbitragem que o gandula da equipe do União Barbarense, senhor Caio Henrique Alves Lima, foi expulso por desrespeitar a equipe de arbitragem conforme relatado pelo árbitro. Abre aspas. Informo que, aos 15 minutos de partida, expulsei o gandula, senhor Caio Henrique Alves Lima, por após a bola ter saído do campo de jogo, demorar para fazer a reposição e dizer ao atleta número 2 da equipe adversária, senhor Leonardo Kutait, Fazion. Eu joguei a bola aí, porra, vai tomar no cu. Ressalto que o gandula em questão foi substituído pela equipe mandante. Diante disso, a denúncia é no artigo 258, inciso 2 do Código. Esse é o relatório, senhor presidente. A Procuradoria vem reiterar os termos da denúncia, apenas destacar a necessidade de se levar em conta o atraso na reposição de bola e as ofensas prolatadas aí contra o membro da arbitragem no momento da dosimetria da pena. Membro da arbitragem não, membro da equipe adversária. Rafael? Presidente, eu vou requerer absolvição por atipicidade. Ele foi denunciado por reclamação desrespeitosa contra a equipe de arbitragem. No relato do árbitro, tá que ele demorava a fazer e dizer ao atleta da equipe adversária, Leandro tal, eu joguei a bola aí, porra, vai tomar no cu. Veja, o 258, parágrafo 2º, inciso 2º, ele é claro que a reclamação desrespeitosa tem que ser contra a equipe de arbitragem, não contra o atleta no campo. A denúncia veio como se fosse a equipe de arbitragem. Então, por essas razões, eu vou requerer pela absolvição, né, entendendo a conduta do gandula, né, ela não está tipificada, né, uma vez que houve uma... Eu entendo que, na verdade, é uma troca de... Né, mais acirrada ali entre o gandula e o atleta, conforme está relatado na súmula, o atleta de número 2. Então, vou requerer pela absolvição, caso não for esse entendimento de Vossa Excelência, eu vou requerer a aplicação da pena mínima, levando em consideração o artigo 182. Esse é o pleito. Obrigado, doutor Rafael, pela participação no dia de hoje. Vamos ao voto. Senhor presidente, parabenizar o doutor Rafael pela defesa. Eu já falei cansativamente várias vezes assim que o gandula é um acessório do evento, né? Ele não deveria participar da forma como participa.
eu divirjo da defesa nessa situação de ter mandado tomar no cu e só, né? Para mim, o mais grave, além de ter mandado o atleta para aquele lugar, o mais grave é que a gente está falando de sub-15. Então, ele falou para uma criança, né? Ele mandou uma criança ir tomar naquele lugar. Então, para mim, isso é grave, né? Então, eu vou apenar com 15 dias, senhor presidente. A pena mínima, 15 dias. Ok, doutora Maria Fernanda? Igualmente, só em relação ao que foi dito aqui pelo defensor, são exemplos de atitudes contrárias à disciplina ou ética, né? Eu, de fato, não enquadraria no parágrafo 2º, inciso 2, mas acho que o artigo 258 está muito bem aplicado e eu acompanho o voto do relator. Como voto, presidente? Unanimidade. Então, 15 dias para o Gandula. E assim, mais uma vez, encerramos essa sessão da segunda comissão do dia 20 de setembro de 2022. Obrigado a todos. Até a próxima.